Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Queridos irmãos em Cristo, é importante nos perguntarmos o que nos moveu até aqui, o que nos traz a esta reunião. Quais são os reais motivos que nos impelem a permanecer unidos, juntos, em torno de entidades que muitas vezes os irmãos não sentem, não veem, não ouvem, mas que acreditam. E é por isso que as noites de terças-feiras se convertem em noites de luz e festa, onde se comungam os corações que estão irmanados no mesmo sentimento de amor e fé, independente de estarem encarnados ou fora da matéria densa, e independente dos objetivos ou dos motivos que os trazem até aqui. A fraternidade cósmica Estrela Guia, assim como outros grupos similares, foram concebidos muito antes do que podeis imaginar. Não, esse trabalho não começou no ano de 2019 e nem começou com a canalização do irmão Ascan em 2017. Esse trabalho começou muito antes do vosso retorno ao corpo físico. Nas dimensões de luz que são presididas pelo Cristo, instituições como esta já eram germinadas no seu coração amoroso, faltando apenas serem implantadas em todo o planeta, tal qual um maná, um novo maná, sendo enviado do céu. São chegados os tempos, e eis que nesses tempos de turbulência e grande comoção social, também são os tempos em que novas luzes surgem no céu, vos trazendo uma nova relação com o divino. Já não adorais deuses de barro, de pedra, de gesso. Já não adorais mais pseudo-deuses, entidades que se faziam passar por deuses. Já não adorais mais ideias que lhes foram impostas. A vossa crença hoje é uma crença raciocinada, abastecida pela lógica, alicerçada pela razão. Portanto, este trabalho não se trata apenas de um encontro de almas amigas e afinizadas que se reúnem para se ajudar mutuamente, não. Os verdadeiros objetivos desse templo de luz vão muito além da vossa cura física. O próprio nome fraternidade é um convite ao amor entre as diferentes consciências, tanto as vossas consciências enquanto seres encarnados, tanto quanto as consciências que estão fora do corpo físico e que se reúnem a vocês para esse banquete de luz e também buscando a sua própria evolução espiritual. E essa complementação
do nome do templo cósmico. Fraternidade cósmica é a afirmação de que a fraternidade, a bondade, não se destina somente aos terranos, mas a todos os povos, de todos os mundos que fazem parte deste vasto universo. Hoje, meus filhos, a verdadeira religião é a religião do amor verdadeiro, o amor sentido, o amor externalizado, o amor sem preconceitos, sem etnias, sem guardas. E é essa religião que se professa neste templo de luz. Muitos nos perguntam onde estará esse templo. Não existe um local. Este templo não tem endereço. Os vossos aparelhos de localização não poderão encontrá-lo. Ele é. Ele está. E onde tem 2 ou 3 em nome do Cristo, a fraternidade cósmica estrela guia se fará presente. Este templo é uma realidade para aqueles que desenvolvem a fé como um escudo protetor contra os raios nefastos emitidos pela força do mal. E é sobre isso que nós pedimos permissão para vos falar um pouquinho nessa noite, as forças do mal. Não precisamos citar exemplos de todo o mal que diariamente vossos meios de informação fazem chegar aos vossos sentidos. Essas forças do mal não se resumem apenas nas entidades desencarnadas que se demoram na ignorância e na maldade, como muitas vezes, aliás, como na maioria das vezes, supondes. Tendes por entidades do mal somente esses seres que cometeram erros desastrosos e que desencarnados se revestem da toga da sombra e do mal. Não, não. Estes seres, essas entidades, são apenas seres imperfeitos. Seres imperfeitos em aprendizado constante. Podem se demorar alguns séculos na ignorância, na sombra, mas sempre há um socorro na menor manifestação de arrependimento. E sempre há um constante remanejamento dessas entidades que são extraídas das zonas umbralinas e são levadas para os mais diferentes postos de serviços, para o seu socorro, para o seu aprimoramento, na medida do seu arrependimento frente aos equívocos que por eles foram provocados em passados distantes ou recentes. Meus filhos, entendam, e é importante que todos tenham ciência dessas coisas, que desmistifiquem essas coisas, porque é uma realidade, está acontecendo. Então, é preciso ter uma consciência sobre essa dualidade, luz, trevas, bem, mal, mais do que nunca, porque estáis todos amadurecidos espiritualmente para compreender essas coisas. Então, por forças do mal, por demônios, entidades satânicas, anjos caídos, anjos decaídos, entendam como sendo aqueles que vieram
para o planeta há milhares de anos e que aqui se instalaram a fim de ampliar o poder que eles já tinham em seus mundos para novos planetas. Não existe essa coisa da magia. São entidades. São os chamados arcontes. Arcontes. Quem são os arcontes? Que vocês chamam de Lúcifer, de demônio, de todos esses nomes. Os arcontes, meus filhos, são seres reptilianos que estão aqui na Terra, conforme eu disse, há milhares de anos. E que, na atualidade, após a codificação, passais a conhecê-los como dragões, como bem nos informa André Luiz no seu livro Libertação. Os dragões. A sua origem aqui na Terra remonta de muitas eras, muito antes do que a vossa ciência já foi capaz de catalogar. E eles são originários da constelação de Órion. É claro que eles não entraram na Terra sem uma permissão. Óbvio que isso não é possível acontecer. Eles entraram na Terra com a permissão crística, sim. Visto que no seu plano cósmico constavam os mais elevados planos de colaboração e de contribuição para o avanço de planetas primitivos. Então, Cristo aqueceu a sua vinda para o mundo primitivo, que era o planeta, e permitiu que eles pudessem semear um mundo tal qual eles próprios conheciam e concebiam, tendo por base o seu próprio mundo. Entretanto, meus filhos, logo que esses seres perceberam os infinitos recursos naturais que o planeta possuía, as infinitas riquezas com a qual o Cristo depositou neste mundo, eles mudaram o seu plano e iniciaram um plano de instalação do seu próprio governo, saindo do comando crístico, fugindo da amorosa governança crística. Certamente que isso não passou desapercebido do olhar cristalino do grande governador de luz. E então ele enviou os seus emissários, que travaram a primeira grande batalha neste planeta. A batalha que ficou conhecida nos seus anais bíblicos como a luta do bem e do mal. O objetivo dessa batalha das forças de luz contra esses reptilianos de Órion era promover uma varredura total no planeta e expulsar estes seres que se revelaram trevosos e cruéis. Este episódio, que ficou conhecido como a Batalha do Bem e do Mal, culminou com a expulsão do mais temível dos líderes desses arcontes. E
nos anais do livro sagrado, ficou conhecido como sendo a expulsão do paraíso do anjo Lucifer e do seu séquito, né? E passou a ser conhecido como os anjos decaídos. Eles foram expulsos do planeta, mas alguns conseguiram fugir e entraram pelas entranhas do planeta e se instalaram nas mais profundas, e quando eu digo profundas, são as mais profundas cavernas, nas mais profundezas zonas umbralinas, e é de lá que continua exercendo seu poder sobre a humanidade que transita descuidada na crosta terrestre. Então vocês percebem que uma coisa está ligada à outra, não é? Não se podia estabelecer uma guerra no interior do planeta, porque certamente as consequências seriam danosas para o planeta. Então, o Cristo iniciou uma guarda, uma vigia minuciosa sobre esses seres. Mas mesmo assim, vez por outra, eles conseguem vir à superfície. E mesmo não vindo à superfície, e eles, claro, têm o poder de se transformar, mesmo não vindo à superfície de onde eles estão, eles têm grande poder sobre a mente, aquelas mentes que se deixam levar, né? Como se fossem máquinas. Outra coisa que é importante dizer, meus irmãos, é que muitas vezes esses arcontes são confundidos com os capelinos, aqueles capelinos denominados alambaques, porque os capelinos também são reptilianos. Esses alambaques capelinos são espíritos de grande inteligência e de muito pouca moralidade, e vieram para a Terra por ocasião do grande exílio. Mas mesmo os alambaques não se aproximam dos dragões quando se diz em escuridão de alma. A transição planetária tem se intensificado desde os anos de 1750 e estamos caminhando para uma fase de acabamento. Foi iniciada a limpeza dos porões planetários e essa limpeza está sendo feita da superfície para o interior. Então, é como mexer no vespeiro, né? Em 2012, iniciou-se o processo do grande expurgo das entidades que não estão mais em condições de permanecer numa Terra, num planeta cuja vibração eles não suportariam. E esse trabalho tem uma estimativa que vai de 50 a 100 anos para ser finalizado. Provavelmente, vós outros já estareis desencarnados quando esse trabalho estiver concluído. É importante também dizer que não se pode dizer o tempo exato, já que as datas na Terra são colocadas num tempo linear da sua terceira dimensão. E os engenheiros siderais, eles trabalham com ciclos como medidores de tempo, não com anos. Então, meus irmãos, todas essas atividades
estão agitando sobremaneira a turba dos arcontes, deixando-os extremamente agressivos e reagentes. Os reflexos dessa perturbação se faz notar nos movimentos sociais anômalos, súbita intensificação de guerras, violências contra grupos, total alienação humana, e mesmo entre vós podeis observar inquietação profunda, agitação sobremaneira desnecessária, perturbação do sono, intensificação dos pesadelos, aumento dos processos de paralisia do sono. Tudo isso é um reflexo da agitação que se está causando nesses povos que habitam uma parte do interior planetário. Existe alguma prevenção contra esses arcontes? Existe alguma forma de se resguardar contra eles? Sim, meus irmãos. O lenitivo contra todas as agressões das sombras, contra todas as provocações que elas vos trazem, tanto quanto proteger vossas mentes, vossos espíritos e até os vossos corpos, está em alguns caminhos. O primeiro caminho, a fé em Deus, uma fé cristalina, uma fé raciocinada, porém uma fé firme. A vossa segurança psíquica reside na força que essa fé vos proporciona. Em segundo lugar, o exercício do vosso bem mais precioso, que é a inteligência, que é o pensamento, o poder de refletir, de analisar, de comparar, de não aceitar as coisas simplesmente porque vos foram colocadas daquela forma, de vos conhecer, de saber quem sois, de conhecer as vossas emoções, a fim de que possais controlá-las. Porque o ser que não se conhece, ele vira joguete nas mãos de qualquer um, principalmente daquelas inteligências que ele não vê. Por isso, meus filhos, mantenham firme na fé. Exercitem o vosso poder de análise, de reflexão. Procurem se conhecer, saber quem são, por que estão, o que vieram fazer. Somente dessa forma, e somente acreditando no poder de Deus, é que podereis dizer a todas essas montanhas de dificuldades e de situações adversas que assolam as vossas vidas e que muitas vezes são provocadas por essas entidades. Nem sempre, meus filhos, nem sempre são provas ou expiações. Nem sempre. Muitas vezes são provocadas por esses arcontes. E quando tendes uma fé firme em vosso Pai Criador, quando pensais, quando vos conheceis, tendes força para dizer a estas entidades: retirai-vos daqui para o abismo, e elas se retirarão. Paz e luz, meus filhos. Em nome do Cristo cósmico, eu falo
Em nome da consciência arcturiana, meu nome é Lorde Etios.